Fala galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar num livro que fez um sucesso danado no mundo todo. É mesmo? Arruma a Sua Cama. Ah, do Almirante McRaven. Isso, do William H. McRaven. Ele foi famoso por causa daquele discurso, né? É emocionante. Que ele fez lá para a turma de formandos da Universidade do Texas. Pois é, tem mais. E aí ele transformou as ideias do discurso num livro. É, Cheio de lições, né? inspiradoras, né? Pra vida. E o que é mais legal, eu acho que apesar de vir lá do mundo militar, né? Essas lições se aplicam para qualquer um Que? que busca crescer, evoluir. Verdade. Tipo, um manual para a vida. É, exatamente. Ah, O McRaven, ele mostra como até as coisas mais simples, sabe? Tipo, arrumar a cama. Yeah. Podem ter um impacto enorme na nossa rotina, Ah. na nossa disciplina, né? é tipo começar o dia com o pé direito. Total. Uma sensação de que você já conquistou alguma coisa logo de manhã. E não é só isso. Ah, Ele conta que, por exemplo, quando capturaram Saddam Hussein, né? Viram que a cama do ditador era uma zona, né? uma bagunça. Desarrumada. Já os soldados americanos, super organizados, né? Com os quartos impecáveis. E contraste, né? É, e sabe o que o McRaven tira dessa história? Que disciplina, sabe? Ah. Mesmo nos mínimos detalhes faz diferença. É. Em situações caóticas, manter essa ordem te dá uma sensação de controle. Verdade. Você tá no comando. Faz todo sentido. E essa ideia de controle, né? Acho que nos leva para a segunda lição, que é a importância do trabalho em equipe. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né? Verdade. Não, ele usa o exemplo dos botes, né? Infláveis, que usavam no treinamento dos SEALs. E 7 pessoas. as pessoas. Remando juntas, Nossa! a vencer as ondas. Não, velho. São só remar fora do ritmo, já era. Ei, imagina a pressão. Mas a pura realidade, né? Todo. Para alcançar grandes coisas, a gente precisa de apoio. De gente remando junto. Com certeza. E o próprio McRaven, ele passou por uma situação, né? Que provou isso na pele. É. Ele sofreu um acidente de paraquedas Nossa. que quase deixou paraplégico. Caramba, que sufoco. Foi punk, teve fratura na bacia, uma recuperação super difícil. Nossa. Só conseguiu superar tudo isso por causa do apoio, né? Da esposa, dos amigos, dos colegas. Aí você vê como a união faz a força, né? É. E essa experiência dele, eu acho que se conecta com a terceira lição. Aham. Que o que realmente importa é o tamanho do seu coração. Além das aparências da casca, sabe? Uhum. O McRaven conta que uma vez, né, durante uma visita ao centro de treinamento, ele viu um cara, Aham. franzino, baixinho, É. e pensou, esse aí não tem nada de SEAL. E aí, qual foi a surpresa? Ele descobriu que o cara era ninguém menos que o Tommy Norris, É mesmo? um dos SEALs mais condecorados da história. Sério? Que virada. Pois é. Você vê. McRaven aprendeu na prática que a força de verdade, ela vem de dentro. Da garra, da vontade de vencer. Não adianta ser fortão por fora. Se você se entrega fácil. É verdade. É. E essa lição serve pra gente também, né? Não julgar pelas aparências. Totalmente. Valorizar a força interior das pessoas. E por falar em lições pra vida, né? É. A quarta nos coloca de frente com uma realidade. Qual? A vida não é justa. Essa é clássica. E aí já viu, né? É. Reclamação não leva a lugar nenhum. É. O que a gente faz com isso? O McRaven, ele descreve uma punição que usavam no treinamento dos SEALs. Empanado de areia. Empanado de areia. Os caras tinham que mergulhar no mar gelado e depois rolar na areia. Que doideira. Mas qual era a intenção? Mostrar que a vida é cheia de percalços, de coisas que acontecem, sem a gente entender o porquê. Tem dia que a gente se esforça ao máximo e não colhe nada. E tem dia que tudo dá certo sem a gente fazer muito. Tipo quando você estuda horrores pra prova e tira nota baixa. Exatamente. Essa aprender a lidar com a frustração. É. A não se deixar bater pela injustiça, né? É. E seguir em frente. E ele dá um exemplo incrível de superação pra ilustrar essa lição, né? Sim. É a história do tenente Moki Martin. Um cara super atlético que sofreu um acidente de bicicleta e ficou paraplégico. Nossa, que triste como ele reagiu. Em vez de se afundar em tristeza, ele se reinventou. Virou pintor, constituiu família e se dedicou a inspirar outras pessoas a superarem os próprios desafios. Que exemplo de força. E o McRaven destaca que essa lição nos ensina a não sermos vítimas das circunstâncias, né? É isso aí. A vida te joga no chão, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A quinta lição, aliás, tem tudo a ver com essa ideia de superar obstáculos, de aprender com os erros. E essa nos leva direto pro circo, né?
Que nome sugestivo. Explica a sua parada. Era um treino extra de 2 horas. Nossa. Puxaram pro cara. Porque não mandava bem nas tarefas do dia. Tá. Pô, errou, vai pro ciclo pagar. E o McRaven, claro, era a figurinha carimbada lá, né? Ele e o parceiro de natação dele, Mark Thomas, viviam lá. Não conseguiam acompanhar o ritmo dos outros. E todo dia era a mesma coisa. Circo neles. Mas eles não desanimaram, né? Que nada. Eles encararam o circo como uma chance de melhorar. E sabe o que aconteceu? Eles acabaram se tornando os melhores nadadores da turma. Caramba, que virada. Pois é. E a lição que o McRaven tira disso é que fracasso pode ser um professor e tanto. Verdade. E a gente tem que aprender com os erros, né? Usar cada tombo como impulso para ir mais longe. E essa lição vale pra tudo na vida, né? Com certeza. Seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Errar faz parte do processo, né? O importante é ter a humildade de reconhecer os erros. Aprender com eles e seguir em frente. E por falar em seguir em frente, a próxima lição do McRaven nos coloca de frente com um baita desafio. Ter coragem de arriscar. E ele usa um obstáculo, da pista de obstáculos, né? O deslizar pela vida, para ilustrar essa lição. Imagina uma corda esticada entre 2 torres. E você tendo que ir de uma ponta a outra. Parece simples, né? Mas qual é o porém? Você podia se pendurar na corda, o que era mais seguro, mais lento, ou deslizar por cima de cabeça para baixo, o que era mais rápido, mas bem mais arriscado. E qual era o estilo do McRaven? No começo, ele ia na segurança, né? Se pendurando. Mas aí ele viu um colega quebrar o recorde da pista deslizando de cabeça para baixo. Aí ele pensou, precisa de mais coragem. Ele se jogou? Se jogou. E sabe o que aconteceu? Ele não só melhorou seu tempo na pista, como também aprendeu a importância de sair da zona de conforto, né? De correr riscos calculados para alcançar seus objetivos. E essa lição vai muito além da pista de obstáculos, né? Total. Na vida real, a gente se depara com várias situações que exigem coragem para sair da zona de conforto, para tomar decisões difíceis, para inovar. E é aí que a lição do deslizar pela vida entra em cena, né? Exatamente. É ter a coragem de enfrentar o medo, de calcular os riscos e se lançar em direção aos seus sonhos. E o McRaven, para provar que coloca essa lição em prática, ele conta uma história de uma missão de resgate de reféns no Iraque. Que penso. Me conta mais sobre essa missão. Terroristas da Al-Qaeda estavam com 3 reféns e a única chance de salvá-los era invadir o esconderijo deles com 3 helicópteros Black Hawk. 3 helicópteros. Só que o local era super arriscado, com muros altos e pouquíssimo espaço para pouso. Que perigo. E o McRaven, o que ele fez? Ele sabia que a missão era arriscada, mas era a única chance de salvar aquelas vidas. Então, ele autorizou o ataque. Caramba. Confiando na habilidade dos seus soldados e na importância de agir com coragem em momentos críticos. E deu certo. Deu. Os reféns foram resgatados e os terroristas neutralizados. O McRaven mostrou que, em situações extremas, a coragem, aliada a um bom planejamento, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. E ele deixa claro que essa coragem não é sinônimo de agir sem pensar, né? Exatamente. Os SEALs são treinados para calcular os riscos, avaliar as probabilidades de sucesso e agir com precisão. Ou seja, coragem com inteligência. Isso aí. É ter a ousadia de ter uma visão estratégica, né? De definir metas ambiciosas e agir com coragem para alcançá-las, mesmo diante dos obstáculos. E essa lição se conecta com o lema do Serviço Aéreo Especial Britânico. O famoso SAS. Quem os visto? Uma frase poderosa. Tem. Nos inspira a ter a coragem de perseguir os nossos sonhos. De superar nossos limites. E de construir um legado que faça a diferença no mundo. E para vencer os desafios e construir esse legado, a gente precisa saber lidar com os tubarões que aparecem pelo caminho, né? Verdade. E essa é a 7ª lição do McRaven. E para ilustrar essa parada, ele usa uma experiência que, vou te falar, é de arrepiar. Conta aí, qual é a história? Imagina você nadando de madrugada em mar aberto, sabendo que qualquer momento pode dar de cara com um tubarão branco. Era essa a situação que os recrutas enfrentavam durante o treinamento. Nadar 6,5 km na costa da ilha de San Clemente. Que, para piorar, é conhecida por ter vários tubarões. E como eles lidavam com esse medo todo? Os instrutores, eles preparavam, né, os recrutas para esse desafio, ensinando a não demonstrar medo, a manter a posição, e se o tubarão avançasse, a encarar ele de frente. Sério, encarar um tubarão? Pois é. A ideia era mostrar pro bicho que você não é presa fácil. Caramba. Que tá disposto a lutar pela sua sobrevivência. Que coragem. E o McRaven, ele usa essa experiência, né?
para nos ensinar que a vida também é cheia de tubarões. Desafios, adversidades, pessoas que tentam nos derrubar, nos intimidar. E qual é a tática para lidar com esses tubarões da vida real? É a mesma que usava no treinamento. Encara de frente. Não se deixar paralisar pelo medo, mostrar que você é forte, que não vai se entregar fácil. E ele teve que botar essa lição em prática de um jeito bem marcante, né? Sim. Quando ele se deparou com um dos maiores tubarões do mundo real, o Saddam Hussein. É mesmo? E como foi esse encontro? Depois que o Saddam foi capturado, o McLavin teve a chance de observar ele de perto. E ele percebeu que, mesmo preso, o ditador ainda tentava intimidar as pessoas ao redor com aquela postura arrogante, sabe? Sim. Tipo, eu ainda sou o cara. E McRaven, o que ele fez? Ele decidiu mostrar pro Saddam que o jogo tinha virado. Impôs regras rígidas. Isolou ele completamente. Cortou qualquer contato com o mundo exterior. Ele cortou o mal pela raiz. Exatamente. E essa atitude, segundo McRaven, é essencial para lidar com qualquer tipo de tirano. Com qualquer pessoa que tenta nos oprimir. Seja no trabalho, nos relacionamentos, em qualquer lugar. Com certeza. É ter a coragem de se impor. De defender seus valores. E de lutar contra a injustiça, sem se deixar abater pelo medo. E essa coragem é fundamental pra gente enfrentar os momentos difíceis, né? Os perrengues da vida, que é o que a oitava lição nos mostra. Pois é. E para ilustrar essa lição, o McRaven usa uma experiência para lá de tensa. Um mergulho noturno em águas escuras e perigosas. Usando um equipamento de respiração que eles chamavam de aparelho mortal. Aparelho mortal, que nome sinistro. Me explica isso melhor. Era um equipamento de circuito fechado, que não liberava bolhas, ideal para missões secretas. Só que ele era bem problemático, né? Já tinha causado vários acidentes fatais. Nossa, que perigo. E qual era a missão do McRaven nesse mergulho? Ele e o parceiro tinham que nadar 2 quilômetros submersos. Caramba. No escuro total. Até chegar na quilha de um navio ancorado. Imagina a pressão, a escuridão, o medo de o equipamento falhar. Nossa, deve ter sido horrível. E qual era a parte mais tensa da missão? A parte final. Quando eles chegavam perto da quilha do navio, a escuridão era total. O barulho das máquinas do navio era ensurdecedor. Nossa. E a desorientação era uma ameaça constante. Esse sufoco. E o que o McRaven aprendeu com essa experiência? Ele descobriu que nos momentos mais desafiadores, quando a gente se sente perdido, né? Com medo, é preciso manter a calma, confiar nas suas habilidades e usar toda a sua força mental para superar os obstáculos. E essa lição, como todas as outras, vai muito além do mundo militar, né? Com certeza. A gente passa por momentos de escuridão na vida, né? Perdas, decepções, doenças. E é nessas horas que a gente precisa, né? Ter a coragem de pedir ajuda, de se apoiar nas pessoas que a gente ama e de buscar forças dentro da gente. Verdade. De superar as adversidades. E essa força interior, né? Essa capacidade de superar as dificuldades, acha que se conecta com a nona lição, que fala sobre a importância de dar esperança para as pessoas. Exatamente. E para ilustrar essa lição, ele usa uma das experiências mais marcantes do treinamento dos SEALs, a Semana Infernal. Já ouvi falar. Dizem que é um negócio de outro mundo. E são 6 dias de extremo desafio físico e mental. Nossa. Sem dormir, com frio, fome. Caramba. E os instrutores pegando no pé o tempo todo. Parece um pesadelo. E o auge da Semana Infernal era o dia no pântano. Me fala sobre esse dia no pântano. Os caras passavam horas imersos num lamaçal congelante, com vento cortante. Nossa. E os instrutores incentivando eles a desistir. Sério, que horror. Mas no meio daquele sofrimento todo, aconteceu algo incrível. Um dos recrutas, exausto, tremendo de frio, começou a cantar. Cantar? No meio do pântano. Pois é. E aí, aos poucos, outros recrutas foram se juntando a ele, formando um coro, totalmente desafinado, mas cheio de esperança. Nossa. Emocionante. E o que aconteceu? Os instrutores deixaram eles cantarem. Ficaram surpresos com a atitude dos recrutas e acabaram deixando eles sair do pântano. A força da esperança venceu mais uma vez. E essa é a mensagem que McRaven quer passar. Qual? A esperança tem um poder transformador. Ela une as pessoas, fortalece os laços e nos impulsiona para um futuro melhor. É verdade. E ele nos convida a sermos essa faísca de esperança, né? A levar essa luz para as pessoas ao nosso redor, a acreditar no potencial humano e construir um mundo mais justo e solidário. Com certeza.
Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, a esperança é a chama que nos guia de volta para a luz. E para fechar essa jornada inspiradora, né? A 10ª lição nos lembra da importância de nunca desistir dos nossos sonhos. É verdade. Por mais difícil que a estrada pareça. E para ilustrar essa lição, o McRaven usa um símbolo marcante do treinamento dos SEALs. O sino. Que história é essa? Durante o treinamento, tinha um sino pendurado no pátio. Se o recruta quisesse desistir, era só tocar o sino 3 vezes. É muita gente desistir. Muita. Mas os que ficaram, né? Os que enfrentaram a dor, o cansaço, o medo. Eles aprenderam uma lição valiosa. Qual? A força de vontade, a resiliência, a determinação. São o combustível que nos leva para os nossos objetivos. Mesmo quando os obstáculos parecem impossíveis de transpor. Ou seja, a gente precisa ter essa força interior para não desistir no meio do caminho, né? Exatamente. É ter garra, persistência, acreditar que a gente é capaz de alcançar nossos sonhos, por mais difíceis que eles pareçam. E o McRaven, para inspirar a gente ainda mais, conta a história do Adam Bates, um jovem ranger que perdeu as 2 pernas numa explosão no Afeganistão. É uma história emocionante de superação. E o que aconteceu com ele? Ele não se deixou abater pela tragédia. Passou por um longo processo de reabilitação, aprendeu a andar de novo com próteses e voltou para o serviço ativo, mostrando para o mundo que a força de vontade e a resiliência humana são capazes de superar qualquer obstáculo. Ele se recusou a tocar o sino da desistência e mostrou que mesmo diante de uma tragédia, a gente pode se reerguer e continuar lutando pelos nossos sonhos. Com certeza. E essa história, ela nos leva para a mensagem final do McRaven, né? A ideia de que a gente pode mudar o mundo. Sim. Ele nos convida a sermos a mudança que a gente quer ver no mundo. A usar os nossos talentos para fazer a diferença, né? Inspirar outras pessoas e construir um futuro mais justo e humano. Ele nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer algo positivo, né? Por menor que seja. E nos encoraja a ter a coragem de sonhar grande, né? De correr atrás dos nossos objetivos com paixão, com garra, e de nunca, jamais desistir daquilo que a gente acredita. Que mensagem inspiradora. E acho que é um ótimo gancho para a gente partir para a segunda parte do nosso mergulho no Arrume Sua Cama. Concordo, ainda tem muita coisa legal para a gente explorar nesse livro. Então, galera, fiquem ligados que a gente já volta. E aí, pessoal, prontos para mais? Bora lá. Mergulhar de novo no Arrume a Sua Cama. A gente viu, né, na primeira parte, como o McRaven dá valor para disciplina, trabalho em equipe, superação. E aquelas histórias, né, tipo o empanado de areia, o circo. Os SEALs são testados nos limites. Tentou. A gente parou naquela parte que ele fala da coragem para arriscar, né? Lembra? Sim. O deslizar pela vida, na pista de obstáculos. Aquele que você podia ir pelo caminho seguro ou se jogar de cabeça para baixo. Isso. Ele aprendeu que, às vezes, para ir mais rápido, alcançar o sucesso, precisa sair da zona de conforto, correr um risco calculado. Isso vale para tudo, né? Tipo, mudar de emprego, começar um projeto novo. Totalmente. Ter a ousadia de buscar algo maior. Mesmo com medo do desconhecido. E o McRaven, para mostrar que não tá só falando, né? Ele conta uma história. Que a missão é arriscada. Lá no Iraque. Verdade. Missão de resgate de reféns. Ele teve que tomar uma decisão difícil, né? E invadiu o esconderijo dos terroristas. Nossa. Com 3 helicópteros Black Hawk. 3. Num lugar super perigoso, com muros altos, pouco espaço para pouso. Que tensão, cara. E ele topou. Topou. Sabia do risco, mas era a única chance de salvar aquelas vidas. Deu tudo certo. Fez a salvo, terroristas neutralizados. Ufa, que bom. Mas essa história mostra que a coragem, para dar certo, precisa de planejamento, né? Com certeza. Ele deixa claro, né? Coragem não é sair fazendo loucura. Os SEALs, eles são treinados para avaliar os riscos, né? As chances de sucesso, agir com precisão. É usar a cabeça antes de se jogar de cabeça. Exatamente. Ter ousadia, né? Visão estratégica. Isso. Definir metas, correr atrás com inteligência, com coragem. E aí até aquela frase do Saz, né? Quem não ousa vence. Isso aí. Coragem de lutar pelos seus sonhos. Superar seus limites. Construir um legado que faça diferença no mundo. E para superar limites, a gente vai para a próxima lição. Que é de arrepiar. Essa é clássica. Nado com tubarões. Imagina, você nadando de noite no mar e sabendo que pode aparecer um tubarão branco. Que agonia. Esses recrutas tinham que encarar isso. É mesmo. Lá nada 6,5 km na costa da ilha de São Clemente. E lá, adivinha, cheio de tubarões. Meu Deus.
E como eles lidavam com medo? Os instrutores preparavam eles, né? Ensinavam a não demonstrar medo, manter a posição. E se o tubarão viesse para cima, encarar. Encarar, que loucura. Mostrar pro bicho. Não sou presa fácil. Tô pronto para lutar. Mas você não se intimidasse. E aí? Complicava. Mas a ideia era essa, mostrar que você não tem medo. Entendi. Tipo, mostrar que é casca grossa. Exatamente. E o McRaven usa isso para ensinar a lidar com os tubarões da vida real. Os problemas, as dificuldades. Isso. As pessoas que tentam te derrubar. A gente encontra esses tubarões em todo lugar. Verdade, a lição é encarar de frente, sem medo. Pode vir. E ele teve que usar essa lição com o Saddam Hussein, né? É mesmo? Depois que capturaram ele, o McRaven viu de perto, né? E percebeu que o ditador, mesmo preso, ainda tentava intimidar. Com aquela postura arrogante. Ainda sou cara, né? E o McRaven mostrou que o jogo tinha virado regras rígidas, isolamento total. Cortou contato com o mundo. Neutralizou o tubarão. Isso, ele diz, é essencial para lidar com qualquer tirano. Com quem tenta te oprimir, te diminuir. Mostrar que você não se abate. Não se curva. Coragem de se impor, defender seus valores, lutar contra a injustiça. Sem medo. E essa coragem, essa força, é o que a gente precisa para enfrentar os perrengues da vida, né? Exatamente. Então, a oitava lição. E para ilustrar, ele usa aquele mergulho, né? De noite, no escuro. Com um aparelho mortal. Nossa, que nome! Me explica de novo. Equipamento de mergulho, né? Circuito fechado, sem bolhas, para missões secretas. Só que problemático. Tinha causado uns acidentes feios. Perigo. E qual era a missão? Nadar 2 quilômetros submersos no escuro total até a quilha de um navio. Nossa, que tensão. E aí, parte mais tensa, chega perto da quilha. Escuridão total, barulho das máquinas, desorientação total. Que aflição. E o que ele aprendeu? Que nos momentos difíceis, quando você se sente perdido, com medo, tem que manter a calma. Respirar fundo. Confiar em você, usar a força mental. É tipo ter sangue frio para não pirar. Exatamente. Isso serve para a vida toda, né? Doença, perda, problemas no trabalho. A gente precisa ter essa força para não se entregar. A gente tem uma capacidade incrível de superação. É verdade. E essa capacidade, essa força se conecta com a nona lição. Dar esperança para as pessoas. Exatamente. E ele usa o exemplo da Semana Infernal. A Semana Infernal, só o nome já dá medo. 6 dias de desafio extremo. Nossa! Sem dormir, frio, fome, instrutores pegando no pé. Parece um pesadelo. E o pior, o dia no pântano. O que rolava lá? Horas dentro de um lamaçal congelante, vento cortando. Meu Deus. Os instrutores incentivando a desistência. E horror. E como eles aguentavam? Aí entra a esperança. Um recruta exausto, tremendo de frio, começou a cantar. Cantar? Não cantava? E os outros foram se juntando. Que lindo. Um coro desafinado, mas cheio de esperança, de união. Eles encontraram força na música, na união. E os instrutores, surpresos, deixaram eles saírem. A esperança venceu de novo. Qual a lição? A esperança transforma. Une as pessoas, fortalece e impulsiona para frente. E a gente pode ser essa faísca de esperança, né? Isso. Levar luz, acreditar no potencial humano, construir um mundo melhor. E a 10ª lição? Nunca desistir dos seus sonhos. O exemplo do sino, né? Se quisesse desistir, era só tocar. Muita gente desiste. Muita. Mas os que ficaram aprenderam. A gente precisa de força de vontade, resiliência, determinação. Pra não desistir no meio do caminho. Ter garra, acreditar que você consegue. E a história do Adam Bates, superação pura. Perdeu as pernas numa explosão. E não se bateu. Reabilitou, aprendeu a andar de novo, voltou pro serviço ativo. Recusou o sino da desistência. Mostrou que dá pra superar qualquer coisa. E essa história nos leva pra mensagem final do McRaven. A gente pode mudar o mundo. Ser a mudança, usar nossos talentos pra fazer a diferença. Inspirar, construir um futuro melhor. Ele lembra. Cada um tem o poder de fazer algo positivo. Sonhar grande, correr atrás com paixão, com garra. Nunca desistir. E com essa mensagem a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no Arrume a Sua Calma. Ainda tem mais. Na próxima a gente volta pro começo. Pra primeira lição. E desvenda cada ensinamento do McRaven. Fiquem ligados. A gente já volta pra última parte. E aí, pessoal? De volta pra última parte do nosso mergulho no Arrume a Sua Cama. Bora lá.
A gente já viu tanta coisa nesses outros episódios, né? Empanada de areia, circo. Aqueles perrengues todos dos SEALs. Mas cada desafio serviu de aprendizado, né? Com certeza. E agora, para fechar com chave de ouro, vou voltar para a primeira lição. Arruma a cama. Parece simples, né? Mas o McRaven dá um significado bem maior para isso. Ele explica que ao arrumar a cama logo cedo, você já está concluindo a primeira tarefa do dia. Isso te dá uma sensação boa, de orgulho de que você é capaz de fazer as coisas. Tipo um incentivo para encarar os desafios, né? Isso aí. E, além disso, arrumar a cama reforça a disciplina, né? De se dedicar até os detalhes. Afinal, se você não consegue dar conta das pequenas coisas, como vai ter sucesso nas grandes? E quando você volta para casa cansado e vê a cama arrumadinha? Dá um alívio, né? Parece que você reconquistou a ordem no meio do caos. Verdade. E essa sensação de ordem, de controle, nos leva para a segunda lição. A importância do trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? E o McRaven usa a analogia do bote inflável. Lembra. Como 7 pessoas remando. Isso. Se um remar fora do ritmo, o bote vira. Todo mundo se ferra. No treinamento dos SEALs, eles remavam quilômetros, né? Enfrentando ondas, correntes. Caramba. E o sucesso dependia da sincronia, da força e da união. É como na vida real. Pra gente alcançar grandes coisas, precisa de apoio. Com certeza. E o McRaven passou por isso, né? Quando ele sofreu o acidente de paraquedas. Teve que contar com a ajuda da esposa, dos amigos, dos colegas. Verdade. E essa experiência dele nos leva pra terceira lição, né? Olhar pra dentro das pessoas por tamanho do coração. E além da aparência, né? O McRaven conta que viu um cara franzino e pensou, esse aí não tem nada de SEAL. Mas era o Tommy Norris, né? Um dos mais condecorados. Que virada! A gente também julga pela aparência, né? Muitas vezes. E perde a chance de conhecer a força, a bondade que a pessoa tem por dentro. É verdade. E a gente tem que lembrar que as maiores qualidades não estão à mostra. Precisamos conhecer as pessoas de verdade. E a quarta lição nos coloca de frente com uma realidade. A vida não é justa. A gente se esforça, faz tudo certo e as coisas não saem como a gente quer. Aí o que a gente faz? Reclama, se revolta. O McRaven, com toda a experiência dele, diz: aprende a lidar com a frustração. Segue em frente, mesmo quando as coisas parecem injustas. Ele usa o exemplo do empanado de areia, lembra? Mergulhar no mar gelado e rolar na areia. Sem motivo, era pra mostrar que a vida é cheia de percalços. Sei. Coisas que acontecem sem a gente entender. Tipo quando vocês se dedicam a um projeto e ele não dá certo. Acontece. Aprender a aceitar que nem tudo tá no nosso controle. Focar naquilo que a gente pode controlar. Nossas reações, nossas atitudes. E aí ele conta a história do tenente Mookie Martin. O Atera que ficou paraplégico. Mas não se deixou abater. Reinventou-se, virou pintor, inspirou outras pessoas. Que exemplo de superação. A gente sempre pode escolher como reagir, buscar um novo sentido pra vida. E a quinta lição do circo tem tudo a ver com isso, né? Superação, aprender com os erros. O circo era o treino para quem errava, né? Isso. Mas o McRaven e o Mark Thomas transformaram o circo em oportunidade. Usaram como motivação para se superar. E viraram os melhores nadadores. Viram, às vezes que a gente vê como fracasso. Pode ser um trampolim. Exatamente. Não precisa ter medo de errar. O importante é reconhecer, aprender e seguir em frente. Essa mentalidade de aprendizado, de evoluir sempre, se conecta com a sexta lição. Coragem para arriscar. Sair da zona de conforto, buscar algo maior. Ele usa o exemplo do deslizar pela vida, né? O obstáculo da pista. Aquele que você podia escolher o caminho seguro ou arriscado. E ele viu que às vezes para ter sucesso precisa se jogar. Correr um risco calculado. E ele fez isso naquela missão no Iraque com os helicópteros. Uma decisão corajosa que exigiu planejamento e confiança. Deu certo. Reféns salvos. Terroristas neutralizados. Coragem e inteligência. E a gente vai para a sétima lição. Encarar os tubarões de frente. Ter a mesma postura dos SEALs diante dos tubarões de verdade. Mostrar que não tem medo. E o McRaven fez isso com Saddam Hussein. Mostrou que não se intimidava. E essa atitude é importante para lidar com qualquer tirano, né? Com quem tenta te oprimir. Ter coragem de se impor, defender seus valores, lutar contra a injustiça. E essa coragem é fundamental para enfrentar os momentos difíceis, né? Sim. Aí tava a lição. O mergulho noturno com aparelho mortal. Nadar no escuro total com medo do equipamento falhar. Que situação tensa. Mas ele aprendeu nos momentos difíceis. Manter a calma, confiar nas suas habilidades, usar a força mental. Ter sangue frio. Isso vale para tudo, né? Doença, perda, problemas. A gente precisa ter força para não se entregar.
A gente tem uma capacidade incrível de superação, e a 9ª lição fala disso, né? Uma esperança. E ele usa o exemplo da semana infernal. O dia no pântano. Passando frio dentro da lama. Nenhum deles começou a cantar. E os outros se juntaram, formando um coro. Um coro de esperança. E os instrutores deixaram eles saírem. A esperança venceu. É isso, a esperança transforma. Fortalece e impulsiona. E a gente pode ser essa faísca de esperança, né? Levar luz, acreditar no potencial humano, construir um mundo melhor. E a 10ª e última lição. Nunca desistir dos sonhos. Um exemplo do sino, né? Se quisesse desistir, era só tocar. Mas os que ficaram aprenderam a importância da força de vontade, da resiliência. Da determinação. Para alcançar os objetivos. E a história do Adam Bates, o Ranger que perdeu as pernas. Superação. Ele se reergueu, voltou para o serviço ativo. Mostrou que a gente pode superar qualquer coisa. E essa é a mensagem principal. A gente tem uma força incrível. Pode superar desafios, realizar sonhos, fazer a diferença no mundo. É bom mesmo, sua cama é um chamado pra gente acordar pra vida. Ter disciplina, trabalhar em equipe, ter coragem, nunca desistir, ter esperança. É fazer o nosso melhor, sempre. É isso que a gente tira do livro. Eu sei. E com essa mensagem a gente encerra nosso mergulho no Arrume a Sua Cama. Esperamos que vocês tenham gostado. E que se sintam inspirados a colocar os ensinamentos em prática. Valeu, galera. Até a próxima.